Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodolfo Marinho e esta é a quinta aula do curso de Programação 1 da Unifacisa. A aula de hoje tem como tema variáveis. Na aula passada eu mostrei para vocês que Python é excelente em fazer cálculos matemáticos, em resolver expressões aritméticas. Só que na aula de hoje nós vamos mostrar que Python consegue ir muito mais além. E nós vamos poder fazer isso através do uso de uma ferramenta que nós chamamos de variáveis. Então, variáveis servem para que nós possamos nomear algo e nós possamos atribuir um valor a esse algo, certo? Esse algo é justamente a variável que nós estamos criando. Então, isso que vocês estão vendo aí nesse slide, T ICMS igual a 0,18, nós estamos representando aqui que a taxa de ICMS, por exemplo, do estado da Paraíba, corresponde a 18%. Essa primeira parte da sintaxe que vocês estão vendo é o que nós chamamos de nome da variável. A partir do momento que nós definimos essa variável, nós vamos poder utilizá-la através do seu nome. Esse igual é o operador de atribuição, certo? Você não deve confundir isso com o operador de igualdade que nós temos em matemática, onde nós dizemos que o lado esquerdo da igualdade é exatamente igual ao lado direito e vice-versa. Aqui não, aqui nós estamos dizendo diretamente que o lado esquerdo, a variável que tem o nome T ICMS ou taxa de ICMS, passa a ter agora o valor de 0,18. E a última parte dessa sintaxe daí é justamente o valor da variável, ou seja, o valor que você quer que essa variável passe a ter. Então, a partir do momento que vocês criarem uma variável, vocês vão poder utilizá-la pelo nome, e ao utilizar o nome dela, o interpretador Python, na verdade, vai procurar quem é o valor dessa variável. Uma aplicação prática de variáveis que nós podemos ter no nosso dia a dia. Vamos supor, por exemplo, que nós queremos calcular qual é o ICMS devido na compra de um produto que custou R$200. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser criar a variável taxa de ICMS, que corresponde ao valor de 0,18, que equivale a 18%. Depois nós vamos atribuir uma outra variável que é o valor do produto, ou V-produto, que é igual a 200, que corresponde a R$200. E agora nós podemos calcular o imposto de ICMS devido por esse produto, que é igual ao valor do produto multiplicado pela taxa de ICMS. Note que nós estamos salvando o resultado dessa operação na variável chamada imposto. E a partir daí nós podemos utilizar essa variável imposto e ver qual é o valor do ICMS que nós devemos. Eu vou executar esse código aqui no IdlePython e vocês vão ver que o valor realmente deve ser o esperado de R$36. Então vamos lá. O tributo do ICMS é igual a 0,18 ou 18%. O valor do produto é igual a 200 ou R$200. E o imposto devido é igual à taxa de ICMS multiplicado pelo valor do produto. Note que o interpretador Python ele calculou esse resultado daí, mas não exibiu em tela. Por quê? O valor calculado, o resultado dessa operação de multiplicação, ele foi atribuído à variável imposto. Para nós podermos acessar o valor da variável imposto, nós utilizamos o nome da variável. Então, ao pedir para imprimir a variável imposto agora, ele vai nos mostrar justamente o valor de R$36, que seria o imposto devido por essa mercadoria. Uma observação importante de fazer é que, se nós tentássemos utilizar alguma variável que ainda não foi definida, por exemplo, printx, vamos supor que você quisesse ter atribuído uma variável chamada de x, mas essa variável não foi atribuída anteriormente, como é o nosso caso aqui. O nosso terminal, o nosso interpretador Python aqui,
ele nos mostraria uma mensagem de erro que indica justamente que o nome x ainda não foi definido, ou seja, ainda não foi criada uma variável de nome x, portanto nós não podemos utilizar. Python também oferece uma ferramenta para atribuição múltipla de variáveis. O que é isso? Vamos supor que você estivesse querendo atribuir o valor dessas três variáveis aí, x, y, z, sendo os valores respectivamente de 5, 10 e 15. Uma outra forma que você teria para atribuir os valores a essas três variáveis simultaneamente seria essa sintaxe daqui. Você separaria os nomes das variáveis por vírgula do lado esquerdo, então você estaria definindo três variáveis, x, vírgula, y, vírgula, z, e você utiliza novamente o símbolo de atribuição, que é o 1 igual, uma vez o símbolo igual, e do lado direito do símbolo da atribuição, você vai passar os três valores, que são os valores para serem atribuídos às variáveis x, y, z. E a partir de então, você pode utilizar esses três valores individualmente. Mais uma vez eu vou executar esse comando aqui no idle do Python, e vocês vão ver que ele funciona justamente dessa forma que eu acabei de mencionar. Então, sejam as variáveis x, y e z que vão receber os valores de 5, 10 e 15. Agora nós podemos acessar os valores individualmente dessas três variáveis, como nós estamos mostrando aqui, print x, print y e print z. Então, essas variáveis agora têm os valores que estão aqui do lado direito do sinal da atribuição. Uma informação importante que eu quero mencionar para vocês é que esses nomes de variáveis x, y e z não são muito interessantes de serem utilizados. Claro, esses nomes aí, x, y e z, poderiam ser úteis, por exemplo, se você estivesse querendo criar as variáveis que correspondem aos pontos de uma coordenada de 3 dimensões, por exemplo. Então as três dimensões, os três valores desse ponto seriam justamente 5, 10 e y. Então até aí ainda faria um pouco de sentido utilizar esses três nomes de variáveis. Mas o que eu recomendo para você é que você sempre crie nomes que sejam significativos para as suas variáveis, como nós fizemos no exemplo anterior, onde nós tínhamos uma T ICMS que correspondia à taxa de ICMS e V produto que correspondia ao valor do produto. Por quê? Muitas vezes você vai escrever um código que você só vai revisitá-lo daqui a meses ou até mesmo anos. E aí quando você revisita aquele código, você vê: nossa, para que foi que eu criei essa variável A, B, C, D? O que é que essas variáveis significam? E você acaba ficando perdido sem saber o que é que você queria realmente fazer, o que é que você estava fazendo com aquelas variáveis. Para evitar esse tipo de problema, é recomendado que você sempre crie variáveis que tenham nomes significativos, certo? Porém, algumas regras precisam ser seguidas na criação desses nomes de variáveis. Vamos lá. A primeira regra que vocês devem levar em consideração é que o nome de uma variável ela só pode ser composto por letras minúsculas, números e o símbolo de underscore, popularmente conhecido como underline, certo? Você pode usar letras maiúsculas? Pode, porém a recomendação da própria documentação do Python diz explicitamente que você deve evitar a todo custo que você fuja a essa regra daqui, certo? Então, tente sempre criar nomes de variáveis que utilizem apenas letras minúsculas, números e underlines. Segunda regrinha para os nomes das variáveis. Ela tem que iniciar necessariamente ou com uma letra ou com um underline, certo? Ela não pode começar com um número nem com outro símbolo qualquer que você queira utilizar. Terceira e última regra que você deve seguir
ao escolher os nomes das suas variáveis é que elas não podem coincidir com palavras reservadas. Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar para vocês um link onde você pode encontrar todas essas palavras que são reservadas para o Python. O que são essas palavras reservadas? Essas palavras reservadas são justamente funções que já existem ou variáveis que já existem na própria linguagem de programação Python. Então você não pode estar querendo reutilizar esses nomes. Um outro aspecto importante que nós temos no uso de variáveis é como incrementar valores delas, certo? Vamos supor, por exemplo, que você tenha um sistema e você quer contar a quantidade de acessos que foram feitos a esse sistema. Então, inicialmente você vai atribuir o valor de 0 ao número de acessos, porque até o primeiro momento ninguém terá acessado o seu sistema, o seu site ou o seu serviço, certo? E em seguida, a partir de cada vez que uma pessoa acessasse seu sistema, você iria querer incrementar esse valor, ou seja, você ia adicionar uma unidade a esse valor de acessos que foram feitos ao seu site. Então, como é que você faz isso? Como é que você faz para alterar o valor dessa variável acessos com um novo valor que é justamente incrementado em relação ao valor anterior? Para fazer isso, você vai utilizar a sintaxe que vai dizer acessos é igual a acessos mais 1. Ou seja, você vai estar atribuindo a variável acessos, que aqui está do lado esquerdo do símbolo da atribuição, o valor da variável acessos que você tinha anteriormente, nesse caso aí seria de 0, e vai somar a 1, certo? Então, a variável acessos, nesse caso daí, passaria a ter agora o valor de 0 mais 1, que é igual a 1. Python tem uma maneira diferente disponível para você fazer essa mesma operação de incrementar 1. Essa operação ela é descrita como mais igual, certo? Então, quando você vê na sintaxe, quando você vê um código que tem escrito acessos mais igual a 1, x mais igual a 1, y mais igual a 1 e assim por diante, o que esse código está fazendo é exatamente a mesma coisa que foi feita na linha de cima. Ele está atribuindo a acessos o valor que ele tinha anteriormente a acessos somado de uma unidade. Você poderia alterar esse 1 por um 2 e aí a sua variável seria incrementada em 2, ou alterar por um 3 e seria incrementada em 3 e assim por diante. O mesmo pode ser feito quando você esteja decrementando valores. Vamos supor, por exemplo, que você tem um sistema onde uma pessoa tem 3 chances para tentar o acesso, tem 3 chances para errar a senha. Então você está interessado em ir decrementando essa variável, ou seja, diminuindo o valor dessa variável. Como é que você faz isso? Então, você diz primeiro que o usuário vai ter 3 chances para acessar o sistema. Caso ele erre a senha, por exemplo, você vai diminuir em 1 o número de chances que essa pessoa tem disponível. Então, chances agora passa a ser igual a o valor que estava armazenado na variável chances previamente, decrementado do valor 1. Então, nesse caso, por exemplo, as chances passariam a ser 2. Caso o usuário errasse novamente a senha, esse valor seria decrementado novamente e passaria a ser 1 até que atingisse 0. O Python também tem uma sintaxe diferente caso você queira enxugar um pouco essa sintaxe que você está vendo na tela. Então, uma alternativa para escrever a mesma coisa que tem nessa linha é justamente você escrever chances menos igual a 1. Essa sintaxe de baixo faz a mesma coisa que a sintaxe da linha do meio aí da sua tela, certo? Ele está atribuindo à variável chances o valor que havia previamente na variável chances, decrementado de uma unidade. Em Python você também pode atualizar variáveis com outras operações, certo? Então, por exemplo, vamos supor que você atribuiu a variável chamada valor o número 2, certo? Você atribuiu à variável valor o valor de 2.
ao imprimir valor, obviamente, nós teríamos o valor de 2. Então, da mesma forma que a gente tinha aquele mais igual, menos igual, a gente também pode utilizar vezes igual, barra igual, porcento igual, para usar os outros operadores aritméticos para atualizar o valor das variáveis. Então, qual o valor que você acha que vai ter ao final de todas essas operações? Você pode pausar o vídeo um pouco, pensar um pouco em qual será o valor final da variável valor ao terminar todas essas operações. Então, como você deve ter calculado corretamente, valor inicialmente tem o valor de 2. Em seguida, nós fazemos valor vezes igual a 2, ou seja, nós estamos multiplicando por 2 o valor da variável valor. Então, o valor passa a ter o valor de 4. Em seguida, você está realizando a operação valor barra igual a 2. Então, você vai estar atualizando para o valor de 4 dividido por 2, que é igual a 2. E, por fim, você vai estar atualizando com a operação de módulo, o resto da divisão. Então, o valor agora passa a ser valor, que tem o valor de 2, porcento igual a 2, ou seja, o resto da divisão de 2 por 2, que será 0. Então, ao imprimir a variável valor, nós teremos o resultado de 0. A gente pode abrir aqui o idle, mais uma vez, e verificar se essas contas estão corretas. Então, valor igual a 2. Ao imprimir valor, aqui nós teremos o valor de 2, obviamente. Valor vezes igual a 2. Valor agora vai ter o valor de 4, certo? Ao realizar agora a divisão, valor barra igual a 2, nós passamos a ter o resultado de 2, novamente, vai imprimir valor. E por fim, nós vamos calcular utilizando porcento igual a 2. Então, o resto da divisão de 2 por 2 deveria ser igual a 0. Então, ao imprimir a variável valor, nós teremos o resultado de 0. Bom, por hoje é só. Espero que você tenha aprendido aí os vários usos que nós podemos dar às variáveis. E espero vocês nas próximas aulas, onde nós aprenderemos mais operações úteis, operações mais complexas em Python. Até a próxima, pessoal!